Olá, alunos, tudo bem? Professor Raul, de volta. Vamos resolver o nosso TPS da semana, beleza? Lembrando que o ideal é que você resolva, assista a aula, resolva e depois você vem aqui pra gente conferir o gabarito juntos, beleza? Vamos fazer juntos, tá? A dúvida que surgiu em mim, pode ser a dúvida que surgiu em você e a gente vai conversando. Você vê mais ou menos qual é a estratégia que eu uso para resolver as questões, compara com a sua, etc. Beleza? É um momento muito enriquecedor para o nosso estudo, esse momento aqui, tá? Vamos lá então para as questões. Se eu não me engano, são. Vamos ver quantas questões são. São 10 questõezinhas. Beleza? Dá pra gente relembrar muita coisa, tá? Das nossas aulas. Então bora lá. 1. A extinção de plantas na África do Sul e no mundo preocupa cientistas. Pesquisadores sul-africanos detectaram 79 espécies de plantas foram extintas em 3 hotspots de biodiversidade no país. A extinção das plantas nesses locais representa 45,5% de todas as que ocorreram em 10 dos 36 hotspots de biodiversidade existentes no mundo. A respeito das informações contidas no texto, nos conhecimentos relacionados ao tema, assinadas as afirmações. 1. Briófitas são plantas terrestres de pequeno porte. A gente vai um por um, ó. Briófitas são plantas terrestres de pequeno porte, ok. Vasculares. Lembra? Uma característica de briófita é justamente não ter vaso condutor de seiva. Elas são avasculares. É errado. Já para por aí. Se uma coisinha tá errada, tá tudo errado. Nem lê o resto. O processo de extinção, continuando, o processo de extinção leva ao desaparecimento de espécies ou grupos de espécies em um determinado ambiente ou em um ecossistema, ocasionando perca de biodiversidade. Ao meu ver, não achei nenhum erro, por enquanto, né? Perfeito. Embora todas as plantas pertençam ao reino Plantae, podem ser divididas em grupos e subgrupos, de acordo com a visibilidade de estruturas reprodutoras de gametas. As plantas podem ser divididas em criptógamas e fanerógamas. Perfeito. Definição que a gente viu na aula, tá? 4. Estróbilos são ramos reprodutivos com folhas modificadas, que nos pinheiros são bem desenvolvidas e são chamadas de cones. Certo. As angiospermas são plantas que possuem sementes protegidas por frutos, formados a partir do desenvolvimento dos óvulos da flor. Opa, aqui é um peguinha bem comum. Na nossa aula de angiosperma eu vou deixar isso bem claro pra gente. Fruto não vem do desenvolvimento do óvulo. Quem vem do desenvolvimento do óvulo é a semente. O fruto vem do desenvolvimento do ovário, sabe? Então o vestibular gosta muito de pegar nisso. Falar que vem do óvulo. Não, ele vem do ovário da flor. Beleza? Então, essa aqui também está errada. Senhor, será que temos alternativa? Então, as afirmações corretas seriam 2, 3 e 4. É aquele momento, né? Vai que não tem alternativa, mas tem, ó. Letra B, 2, 3 e 4. Questão 2. A ação do ser humano na natureza tem aumentado a quantidade de óxido de carbono na atmosfera através da queima descontrolada de combustíveis fósseis. A derrubada de árvores provoca aumento da quantidade de óxido de carbono na atmosfera através da queima e decomposição natural. Entretanto, é sabido que os representantes do reino plantar absorvem óxido de carbono e produzem oxigênio, indicando que a menor quantidade de seu organismo na natureza significa também menos de óxido de carbono sendo absorvido. Sim. Quanto ao reino tratado no texto, o reino plantar, são as alternativas a seguir. Entre as criptógamas, as pteridófitas possuem xilema e floema? Sim. Inclusive a novidade evolutiva delas, né? A presença dos vasos condutores de seiva, como a gente viu na aula. Insetos que se alimentam de seiva elaborada necessitam perfurar o floema. Perfeito. O inseto ele se alimenta de seiva elaborada porque é na seiva elaborada que nós temos açúcar. E a seiva elaborada corre no floema. A gente vai ver toda essa caracterização de xilema e floema. Tudo. Beleza? Rizoma é um caule aéreo modificado com a função fotossintetizante? Não, rizoma, galera, é um caule que fica enterrado no solo. Beleza? Não é caule aéreo, não. A citocinina é um fito-hormônio que estimula a divisão e a diferenciação celular. Perfeito, essa aqui tá certo. Deu um passinho, né? Foi lá em hormônio vegetal, a gente ainda vai ver, deu um passinho, mas quem ainda lembra aí de hormônio vegetal, citocinina para divisão celular mesmo, beleza?
A fragmentação é um meio de reprodução sexuada das briófitas. Errado. Fragmentação é um tipo de reprodução assexuada. Beleza? Então seria 1, 2 e 4. É a mesma coisa do outro? Não, o outro é 2, 3 e 4. Esse aqui é 1, 2 e 4. Então vai ser a letra C. Questão 3. As briófitas e pteridófitas apresentam várias características em comum, mas também diferem em muitos aspectos. Assinale a característica que pertence a apenas um desses grupos de plantas. Crescer preferencialmente em solos úmidos e sombreados. Ambas fazem isso. Tanto briófita quanto pteridófita dependem da água para a reprodução. Então, próximo aqui, necessidade de água para reproduzir-se. Ambas fazem. Não ter flores, sementes e frutos. Ambas não têm. Ser criptógamas. Ambas são criptógamas. Ser portadora de tecido de transporte. Tecido de transporte nada mais é do que vaso. Sim, a letra E é o diferencial. Uma tem vaso e a outra não tem. Questão muito bem feita, porque o aluno tem que lembrar de muita coisa. Muito bem feita essa questão. Linda. Questão 4. Os termos criptógama e fanerógama são utilizados respectivamente para indicar as plantas que não têm flores e as que têm flores. Avascular e vascular designam respectivamente as plantas que têm ou não têm vasos condutores de seiva. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de planta criptógama vascular. Qual é a criptógama vascular que a gente estudou na aula? São as pteridófitas. Então esse aqui vai ser apenas a samambaia. Vamos classificar o resto? Pinheiro, gímino, musgo, briófita. Gente, é lódia. Eu acho que ela é uma planta aquática, mas eu acho que ela é um angiosperma. Tô na dúvida real. É uma planta aquática, mas é um angiosperma. Anjo. Pesquisa aí depois. Anjo. Acho que tenho quase certeza que sim. Mas pesquisa. E cacto, angiosperma. Beleza? Samambaia pteridófita, que é uma criptógama vascular. Questão 5. O quadro abaixo mostra, de maneira simplificada, a evolução das plantas terrestres. Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Isso aqui já tô sentindo, Lembra que a gente falou na aula? Que ele sempre gosta de falar o que surgiu de um grupo para o outro. Gente, isso vai ser sempre. Então vamos aceitar e vamos aprender isso, porque ele vai cobrar isso sempre, sempre, sempre. Com relação aos grupos vegetais apresentados no quadro, são as proposições e assinale verdadeiro ou falso. Verdadeiro para V para verdadeiro e F para falso. As briófitas são o primeiro grupo de vegetal terrestre a possuir uma epiderme revestida com a camada impermeabilizante. Lembra do tecido de revestimento para manter a água no corpo? Uma coisa que as algas ganharam no processo evolutivo e por isso dominaram o ambiente terrestre. Certo. Tem que botar o V. Já tem avisado. Pronto, V. A evolução apresentada em A surgem os sistemas condutores de seiva bruta e elaborada? Sim, em A surgiram os vasos. Verdadeiro. Tanto as briófitas quanto as pteridófitas podem realizar reprodução sexuada independente da presença de água? Nunca. Não, elas dependem da água. No processo evolutivo apresentado em B, surgiram as sementes de pteridófita para gimnosperma? Sim, isso aqui é a semente. Isso aqui seria o que, gente? De gimnosperma para angiosperma? Flor e fruto, né? Flor e fruto. Então, no processo evolutivo apresentado por B, surgiram a semente? Sim, verdadeiro. As gimnospermas são o grupo vegetal mais antigo a apresentar sementes? Sim, verdadeiro. Foram as primeiras a terem sementes, foram as gimnospermas. No processo evolutivo apresentado em C, surgem flores, que são polinizadas por insetos, pássaros, e também surgem ovários e frutos. Certinho, perfeito. Então só tem um falso. Eita, professor, e agora? Tem algum problema aqui. Tem algum problema, porque não tá batendo nenhuma alternativa. Não, tá aqui. Já tava ficando doido. Tá aqui, ó. Ai, tá aí, a letra C. Em relação às briófitas, as plantas avasculares, é correto afirmar que... Plantas avasculares, né? É correto afirmar que...
As espécies terrestres apresentam tamanho variado, chegando à altura de 5 metros. Meu Deus do céu, que briófita é essa? Isso não existe. Briófita tem pequeno porte, porque não tem vaso, lembra? Vivem geralmente em ambientes úmidos e sombreados, como troncos de árvores, barrancos e pedras. Aqui tudo bem. Sua reprodução assexuada é caracterizada pela alternância de gerações. A alternância de gerações, eu vou ter em reprodução sexuada, não em reprodução assexuada. Seu corpo é composto por raiz, caule, flores e frutos secos. Meu Deus, que crime. Olha isso aqui, gente. Crime. Briófita não tem raiz, caule e folha. Tem rizalde, calóide e filóide. Beleza? Então, realmente vai ser a letra B. Nossa, que questões maravilhosas, né, gente? Porque elas fazem com que a gente reforce muito aquilo que a gente aprendeu. A gente vai reafirmando. Cada vez que você risca uma alternativa porque você sabe que aquilo está errado, você reforça no seu cérebro por que aquilo é errado. Por isso que é tão importante fazer questão. Por isso que eu acho que esse método da gente resolver muita lista de exercício por semana é extremamente enriquecedor. Quanto mais questão a gente fizer, melhor. Beleza? Para todas as disciplinas. Tá? Vamos lá. Seguimos. Questão 7. Leia atentamente a seguinte descrição. Organismos desse filo avascular compartilham algumas características com plantas vasculares, tal como camada de células estéreis na parede dos gametângios e dos esporângios, retenção do embrião dentro do gametófito feminino, esporófito diploide, resultante da fecundação, esporos com esporopolemia. O enunciado descreve o denominado de planta vascular que compartilha alguma característica com plantas vasculares. Se é uma planta vascular, a gente nem precisa mais correr, né? É uma briófita. Pronto, nem precisa viajar tanto assim. Ao caminhar pela sua cidade, um estudante de ensino médio observou as seguintes plantas: um musgo, briófita, né? Uma samambaia, pteridófita, um pinheiro, uma gimnosperma, uma goiabeira. Gente, eu falei até na aula, ó, as duas coisas que eu citei na aula, juro que eu não sabia antes. Anjo e um IP anjo, né? Após analisar, fez afirmações abaixo. Na opção alternativa correta, apenas uma dessas plantas não apresenta raiz, caule e folhas diferenciados. Sim, letra A. Apenas duas dessas plantas não apresentam tecidos condutores de seiva, errado. Apenas duas dessas plantas apresentam sementes, errado, porque as anjos todas apresentam semente. Apenas duas dessas plantas apresentam processo de polinização, errado. Apenas uma dessas plantas apresenta fruta, errado. Então, realmente é a letra A. Questão 9. Nós temos aqui um ciclo de vida de uma pteridófita, né? Olha o protalo aqui, né? O prótalo. Gente, é prótalo. Tem uma mania de chamar protalo, é prótalo. Ainda bem que não cai, que a prova não é oral. Né? Então, ó, protalo aqui, né? Prótalo. E aqui eu tenho um ciclo de vida de uma pteridófita. Beleza? Tá vendo como é importante você desenhar? Quanto mais você vê isso aqui, você bate o olho e você já reconhece. Fica muito fácil. Observando o ciclo de vida do vegetal em destaque, é correto afirmar que esse vegetal é desprovido de um tecido vascular? Errado, porque elas têm vaso condutor de seiva, já risca. A germinação que precede a formação do gametófito ocorre por mitoses sucessivas, ou seja, como que esse esporófito aqui cresce até virar esse gametófito grande aqui? Por meio de mitose, que precede a formação do gametófito, mitoses sucessivas. Por enquanto, a letra B está certinha. Beleza? Quem marcou a letra B, por enquanto, estou vendo aqui que está certo. O esporófito é monóico. Monóico que só tem... Nossa, nem faz sentido falar de monóico e dioico em esporófito. Nossa, gente, isso aqui está completamente errado. Ó, o esporófito é monóico, não faz sentido falar de monóico ou dioico, já que ela não produz gameta, esporófito. E por meiose gerar células gaméticas. Nossa, isso aqui, ó, crime. Planta não faz gameta por meiose. Tá errado. Os esporos originados do esporângio ocorrem por divisão sem disjunção cromossômica. Ou seja, está falando que não ocorre meiose. Então está errado. No ciclo, observa-se uma fase duradoura e a gametofítica. Quem é o único grupo vegetal que tem como fase duradoura o gametófito? As briófitas. Então isso aqui também está errado. Beleza? Então vai ser a letra B. Última questãozinha.
Questão 10. Sobre os processos reprodutivos das briófitas e pteridófitas, é correto afirmar que a reprodução assexuada em briófitas e pteridófitas ocorre por fragmentação, processo em que pedaços de um indivíduo adulto geram novos gametófitos. Olha que peguinha do mal. Tinha tudo para estar certo, gente. Mas quando uma pteridófita faz reprodução assexuada, quando você tira um pedaço de uma samambaia e a partir desse pedaço surge uma outra samambaia, o que surgiu foi um novo gametófito ou um novo esporófito. No caso da samambaia, um novo esporófito. A samambaia inteira é o esporófito. Fase duradoura de pteridófita é o esporófito. Então essa aqui está pendurada como errada. Tá bom? Penduradinha. Vamos ver todas as outras. A reprodução sexuada em briófitas e pteridófitas envolve obrigatoriamente a formação de microesporo e megaesporos. Não tem diferenciação de tamanho de esporo, de tipo de esporo. Geralmente o microesporo é o que dá origem ao gametófito masculino e megaesporo é o que dá origem ao gametófito feminino. Só que a gente não vai ter essa diferenciação nas duas, não. Beleza? Até mesmo porque em pteridófita a gente tem o mesmo, o protalo, né? Ele é bissexuado. Uma condição comum à reprodução sexuada das briófitas e pteridófitas consiste na produção de anterozoides flagelados no interior de anterídeos. Certíssimo. Letra C. Vamos ver se as outras estão erradas. Nas briófitas e nas pteridófitas, a produção dos esporos ocorre no interior de estruturas diplóides, nas quais correspondem à fase dominante do ciclo de vida. Fase dominante do ciclo de vida de briófita é esporófito? Não, é gametófito. Por isso está errado. Então não é a letra D. A ausência de tecidos vasculares nas briófitas e pteridófitas limita a fecundação em ambientes aquáticos. Nada a ver. A gente tem, né? A gente tem vaso em pteridófita e o que limita a vida delas em ambientes úmidos é a dependência da água para a reprodução, porque o anterozoide tem que nadar até a osfera. A gente ainda não tem uma estrutura para entregar o gameta masculino diretamente na cara do gameta feminino. É isso que limita. Por isso que a letra E está errada e eu vou marcar a letra C. Beleza? Então, galera, espero que esse seja o gabarito, porque eu fiz junto com vocês. Beleza? Mas acredito que está tudo certinho. Qualquer coisa vocês podem me mandar dúvidas, vocês já sabem onde me encontrar. Desejo a vocês bons estudos, que vocês continuem a caminhada de vocês aí e podem contar comigo no que eu puder ajudar, eu estou à disposição para ajudá-los. Beleza? Até mais, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.